alunos, tudo bem com vocês? Preparado para mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Márcia Ramos Martins. Gente, encerrando, né? Olha só, hoje a unidade 3, o que é a nossa revisão da nossa avaliação. Vamos lá? Vamos lá conhecendo, né? Quais são os conteúdos que você vai estudar para a prova. A revisão da avaliação da unidade 3. Temos o quê? Crase, parte 1 e 2. Aulas 55 e 56, Literatura e Modernismo no Brasil, primeira, segunda e terceira geração. Aula 59, que é as figuras de linguagem, né? Parte 2. E produção de texto dissertativo argumentativo. Então, na aula 52 e 53, nós temos a questão da crase, né? Os usos obrigatório, facultativo, né? E quanto, né, as dúvidas quanto à ocorrência da crase. Ó, amadinho, o que nós temos crase? Por que esse nome de crase? É quando nós temos uma fusão de duas letras iguais, ou seja, da vogal, né, idêntica. Que vogal é essa? É a vogal A, tá certo? Então, quando ela juntar o A preposição com o A artigo definido feminino ou com o A com pronome demonstrativo, o que vai ocorrer? A fusão, beleza? Então aqui, antes de palavras femininas, né, a gente vai usar crase, porque ela admite o artigo A, o artigo definido feminino. Nos pronomes demonstrativos, né, aquele, aquela, aquilo. Nos pronomes de tratamento, né, senhora, senhorita, senhora, senhorita, dona, vamos lá, mudando aqui. E nas expressões à noite, à direita, à esquerda, à medida que, a maneira de, a moda de e nas indicações de hora. Aqui nesses casos a gente utiliza crase, ou seja, o acento indicativo de crase, que é o acento grave, beleza? Casos facultativos, A3, onde é facultativo, diante de nomes de pessoas do sexo feminino. Olha aqui o exemplo. Nós temos o exemplo seguinte. Ele fez referência a Sandra. Eu posso usar ou não o acento, né, grave. Diante de pronomes possessivo feminino, obedeço a minha irmã, obedeço a minha irmã. Por que esse A aqui pode não ser? Porque o verbo obedecer, ele rege a preposição a. Então, ele pede preposição. E se irmã é um nome feminino, né? E aí acontece a fusão. Depois da preposição até, fomos até a feira. Ou posso vir acompanhado de crase ou não. Por isso que é facultativo. Aqui você vai observar, né, esse esquema de estudo em relação ao uso, né, diante de locuções femininas de circunstância ou de instrumento. A vela, a bala, a vista, a mão. Olha só, facultativo. Antes de África, Europa, Escócia, França, Holanda. Nome de mulher, ele levou o objeto a Maria. Depois de até, vamos até a praça. E pronome possessivo singular, escrevi a sua irmã. E quando for no plural, o que vai acontecer? Presta atenção aqui, escrevi as suas irmãs, Presta atenção aqui, o que você observou? Tá no plural. Mas se o azinho estiver no singular, que é a preposição, em seguida de quê? Do pronome, no plural, o que vai acontecer? É proibido, né, colocar o acento indicativo de crase. Porque vai ser só apenas a preposição. Belezinha? Trocando aqui para você, vou até tirar a questão daqui da borrachinha para ficar melhor para vocês, tá certo? Beleza? Aqui, casos facultativos, né? Isso é esse caso de proibido de crase. Antes do verbo, no infinitivo, a criança começou a chorar. Antes de pronome,
antes de a, mais palavra no plural, antes do artigo indefinido, um ou uma, antes de palavras no masculino e entre as palavras repetidas, tá bom? Ficou frente a frente com o bandido. Tomou gota a gota do remédio amargo. Beleza? Então aqui, ó, 7 pecados mortais, né? Olha só, antes de palavra feminina, andava todos a pé. Pé é uma palavra masculina, então esse azinho aí é preposição. Antes de artigo indefinido, ó, chegar a um veredito, ó, artigo indefinido. Antes do verbo, voltar a estudar depois de anos. Antes de pronomes, né? Pessoal, do caso reto aí, não entreguei a ela o documento. Antes do a, né? Se houver preposição, começar perante a delegada, comparecer perante a delegada. Antes de expressão de tratamento, entregou o envelope à vossa senhoria. Quando o a estiver no singular e a palavra seguinte no plural, deu material a pessoas desconhecidas. Então, esse azinho aí, ó, é somente a preposição. Muito bem. Agora aqui, o modernismo é primeira, segunda e terceira geração. Aqui para vocês do modernismo, né? Marcou aqui a Semana da Arte Moderna, primeira fase de 1922, o marco do movimento modernista nas artes do Brasil. Ó, aí em 1922, o marco do movimento modernista nas artes do Brasil. Aí tem um evento realizado em São Paulo, que é a Semana da Arte Moderna, que resumiu o comportamento artístico do país desde 1911, quando começaram a aparecer as primeiras manifestações, né, modernistas. Marca que ficou denominada como o primeiro momento modernista no Brasil, que mostra que influenciou as artes plásticas, o teatro, a literatura, transformando-se em divisor de água do setor brasileiro. Aqui na literatura brasileira, as principais características do modernismo, temos o rompimento com as estruturas do passado, ou seja, o anarquismo, sentido destruidor, volta às origens, linguagem coloquial, valorização do índio brasileiro, nacionalismo ufanista exagerado, utópico e caráter revolucionário. A segunda fase do modernismo, temos o quê? De 1930 a 1945, qual foi o foco? A divulgação dos textos em prosa, formação de grandes romancistas e poeta. Qual era o objetivo? Romance caracterizado pela denúncia social, preste atenção, a segunda geração. Verdadeiro documento da realidade brasileira, atingindo um elevado grau de tensão nas relações do eu com o mundo. Aqui nós temos os principais autores na prosa, né? Dionélio Machado, Érico Veríssimo, José Lins do Rego, Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz e Jorge Amado. Chegando aqui para vocês a terceira geração modernista, que é de 1945 a 1960, né? A prosa, quer seja no romance ou nos contos, busca uma literatura que a terceira geração, a geração 45, intimista, né? De sondagem psicológica, introspectiva, com um destaque para quem? Para Clarice Lispector. Ao mesmo tempo, o regionalismo adquire uma nova dimensão, com Guimarães Rosa e a sua recriação dos costumes e fala sertaneja, penetrando fundo na psicologia do jagunço do Brasil Central. Agora a questão das figuras de linguagem, parte 2. Temos as figuras de palavras e as figuras de pensamentos. Aqui nós temos figuras de linguagem ou de estilo, são a forma de utilizar as palavras no sentido conotativo, aquele sentido figurado, com o objetivo de ser o quê? Mais expressivo. As figuras de linguagem se dividem em 3 grupos, né? Figuras de som, né? Se destacam no som das palavras, da literação, onomatopeia, né? Assonância, paronomásia e assim por diante. Aqui nós temos o quê? Vozes veladas, veludadas vozes, volúpios do violões, vozes veladas, vagos velhos vórtices velozes dos ventos vivas, vãs vulcanizada. Cruz e Souza, lembra lá do poeta lá do simbolismo? Então ele fazia uso, né,
da figura de linguagem, da questão da aliteração. O que é isso, amadinha, aliteração? É a presença de sons, né? Consonantais, né? Aqui, no caso, a repetição da letra V, tá bom? Temos aqui figura de construção ou sintaxe, né? Que trabalha com a construção da frase, né? São elas, anacoluto, anáfora, apóstrofe, assíndeto, elipse, hipérbato, pleonasmo, polissíndeto, silepse e zeugma. Aqui, trouxe aqui o exemplo do Gabriel Pensador na música. Até quando você vai levando porrada? Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai ficar de saco de pancada? Então, essa repetição aqui, você percebe o quê? Que ocorreu o quê? A anáfora, de expressões repetidas no início da frase. E seguindo com figuras de pensamento, né, que trabalham as palavras do ponto de vista do seu significado, né, a antítese, a onomásia, a catacrese, comparação, eufemismo, gradação, hipérbole, ironia, metáfora, metonímia, prosopopeia, sinestesia. Olha só, após diversas vitórias, o Timão voltou a atender às expectativas de seus torcedores. Aí, ó, o que você encaixa aqui a questão, né? Quem é que faz essa... aí, no caso, é quando você usa o quê? A antonomásia, né? A perífrase, né? Que usa o quê? O apelido. Quando fala Timão, você já sabe que está falando do quê? Do time Corinthians. Vamos lá. Para ornamentar a linguagem, usamos as figuras de linguagem, que nada mais são que os recursos estilísticos que nascem da necessidade expressa pelo autor, tá bom? São recursos estilísticos. Figuras de pensamento, né? A ironia, né? Muito competente, aquele candidato construiu o viaduto que liga nenhum lugar a lugar algum. Está sendo irônico nessa frase. A hipérbole, você já sabe que é o exagero. Farei isso 1000 vezes, que se fosse preciso. E eufemismo, aquela para minimizar a situação. Quando ele desejava da gente chegar, aí tem um que, não sei se vai dura ou coroável, talvez eu tenha medo. Talvez sorria, diga, alô, inudível, Manuel Bandeira. Prosopopeia, a antítese, paradoxo, a gradação e a apóstrofe. Aqui, a floresta gesticulava nervosamente diante do fogo que a devorava. Então, a personificação, a prosopopeia. E o paradoxo, meu carro para mim, você é um simples horredor. Que digo, um verme, menos que isso, uma bactéria com vírus. Ô, meu salgado, quando do teu sal são lágrimas de Portugal, e a apóstrofe, né? Que é aquele chamamento, ok? Aquela menina delicada como uma flor, temos aqui uma comparação. Aquela criança é uma flor, é a metáfora. A diferença da comparação para a metáfora. Que a comparação tem a presença do conectivo, né? O como. E na metáfora é uma comparação implícita, não aparece, né? Esta criança é uma flor. Nas horas vagas, leio Machado de Assis. O que acontece aqui? A metonímia, né? Que faz a troca, o autor pela obra, a obra pelo autor. E o céu da boca é a questão da catacrese, que é uma metáfora, né, desgastada. Agora, produção de texto dissertativa argumentativa, né? Estrutura dissertativa argumentativa e análise de textos, né? Com a questão da coerência e coesão. Conhecendo a estrutura. Temos aqui, né, que você sabe que toda a redação, toda a produção textual tem essa estrutura: introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas o que você faz na introdução? É a parte que você vai fazer a contextualização do tema, vai dar indicação da tese e dos argumentos a ser explorado onde? No desenvolvimento. Belezinha? E o desenvolvimento é a apresentação dos argumentos de maneira organizada. Você vai selecionar, né? E você vai colocar
o prós e o contra na sua argumentação, no seu desenvolvimento. Você vai defender a sua ideia, beleza? E a conclusão é o fechamento do texto, né? E a apresentação da proposta de intervenção, ok? E como que você vai ser avaliado? Você vai ser avaliado em 5 competências. Quais são essas competências? Primeira competência, modalidade escrita formal da língua portuguesa. A competência 2, a estrutura do texto dissertativo em prosa e repertório sociocultural. Competência 3, você vai fazer a seleção, a articulação, a organização e a interpretação das informações. Competência 4, coesão do texto, uso de mecanismo de articulação. E competência 5, a proposta de intervenção que respeite os direitos humanos e que possua agente, ação, modo e meio, efeito e detalhamento. Tá bom? Para facilitar a sua redação na hora da escrita, é necessário que você seja impessoal, né? Como assim? Usar a impessoalização, né? Que é a estratégia utilizada para omitir a voz do autor do texto. Você tem que evitar fazer uso, eu acho, a minha opinião, né? Esse daí tem que ser evitado, porque aí o texto está na primeira pessoa, então tem que evite usar a primeira pessoa, tá bom? Usa o que você precisa fazer, né? Para tornar esse texto impessoal. Produzir texto na terceira pessoa do discurso. Ou, se você vai usar a terceira pessoa do discurso, então não usar a primeira pessoa do discurso. Quem é a primeira pessoa do discurso? Eu ou nós, beleza? Utilizar a voz passiva, né? Por exemplo, ou você usa a terceira pessoa, é necessário, ou faz necessário, né? Consta-se, observa-se, tá bom? Usar sujeito indeterminado, observa-se, entendeu? Assim por diante. Aqui nós temos o seguinte, né? A estrutura, né? Que é cobrado lá no Enem. A introdução, inicialmente, alguns conectivos para iniciar a sua redação. Inicialmente, primeiramente, desde já. Continuação, né? Para dar sequência. Além disso, do mesmo modo, acresce também, ainda por cima, bem como, igualmente, acresce que, para dar ideia de finalidade, conclusão, né? Aí temos, enfim, dessa forma, em suma, nesse sentido, portanto, afinal. E de tempo, logo após, ocasionalmente, posteriormente, quanto isso, imediatamente, não raro, concomitantemente. Temos mais, para dar ideia de causa, nós temos que inicialmente, do mesmo modo, primeiramente, antes de tudo, desde já. Exemplo, então, por exemplo, isto é, em outras palavras, ou seja, quer dizer rigorosamente, dizendo, falando, semelhança, igualmente, segundo, conforme, assim também, portanto, e de acordo com. Então, aqui, né, amadinho, que você que vai fazer a sua avaliação parcial agora, fique calmo, tá? Sei que você estudou. Faça a primeira, faça a segunda, a terceira leitura, não tem problema. Retome lá o texto, tá? E faça concentrado, belezinha? Então, desejo a todos uma boa avaliação, tá ok?